Eu sou o professor João Batista Lúcio Correia, do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, e voltamos à nossa disciplina de Economia Ambiental. Neste momento, nós vamos tratar de conhecer o modelo de equilíbrio dos materiais, que é um modelo que vem reunir as funções econômicas número 1 e a função econômica número 2 em um único modelo, que nos permite uma discussão, que nos permite uma visualização muito boa. Então vamos lá. A gente busca agora, subscrever, voltando um pouco lá na questão da exploração de recursos, já que estamos falando dessas funções econômicas, voltando para unir essas funções, nós vamos apresentar aqui um esqueminha mostrando a função recurso e a função assimiladora de resíduo. Então nós vamos subscrever a função recurso da seguinte forma. Nós temos aqui a letra R, que trata do recurso a ser explorado, trata da exploração do recurso no ambiente. E temos RE simbolizando os recursos exauríveis. O que são os recursos exauríveis? São aqueles os quais não se regeneram mais no ambiente. Por exemplo, combustível fóssil, o petróleo. O petróleo é um recurso exaurível. Se eu explorar o petróleo a qualquer taxa que eu explorar esse petróleo, ele vai acabar um dia. Se eu retirar 1000 barris de petróleo por dia naquele poço, ele vai acabar. Se eu retirar 1 barril por dia naquele poço, também ele vai acabar. Vai demorar um pouco mais, mas vai acabar. Então nós poderíamos subscrever o sistema da seguinte maneira. Nós temos recurso, recurso exaurível e recurso renovável. Sendo recurso renovável, aquele que a natureza tem a capacidade de regenerar. Se nós considerarmos a letra H como a proporção na qual esse recurso é explorado, nós poderíamos dizer que, com relação aos recursos exauríveis, sempre H vai ser maior que Y, e Y é a produção do recurso. Qualquer quantidade de recurso exaurível que eu extrair, eu vou estar extraindo numa quantidade maior do que a capacidade de regeneração, porque não existe regeneração para recurso exaurível. Então surgiu um pouco uma complicação, Nós estamos trabalhando só aqui com recurso exaurível neste momento. Surgiu uma complicação, por quê? Porque a nossa matriz energética, aí eu falo disso a nível global, ela é uma matriz energética que tem por base recursos exauríveis ou recursos não renováveis. Se ela tem por base recursos exauríveis, não existe nenhum indicador de sustentabilidade, porque esses recursos vão acabar. Imagine se tirássemos hoje o petróleo do planeta. O que aconteceria com as atividades econômicas? A nossa locomoção e tudo mais. Então esses recursos exauríveis, o uso dos recursos exauríveis, caracterizam a insustentabilidade do sistema no qual vivemos. Vamos nos transferir um pouco para RR, que é recurso renovável. Considerando H, a proporção na qual o recurso é colhido, e Y, a produção de recurso pelo meio ambiente, nós vamos considerar que H maior que Y, ou seja, a proporção na qual ele é colhido é maior que a taxa de regeneração, nós temos um sinal negativo que implica numa amenidade negativa, ou seja, nós estamos conduzindo esse recurso à exaustão. Nós estamos conduzindo esse recurso ao fim, porque estamos explorando esse recurso numa taxa maior do que a capacidade de regeneração. Se nós considerarmos H menor do que Y, estaríamos dizendo que estamos explorando o recurso a uma taxa menor do que a capacidade de regeneração. Então nós temos uma amenidade negativa, positiva, porque estamos construindo a sustentabilidade. Então esse modelo é um modelo que trata da exploração de recursos, nos dando uma visibilidade acerca de recursos exauríveis e recursos renováveis. Observem que recursos exauríveis não existe tratamento de construção da sustentabilidade com base no uso desse recurso.
Porque qualquer taxa que eu explorar, eu vou estar explorando numa taxa maior do que a capacidade que o meio ambiente tem de repor, porque esses recursos não estão sendo repostos, não é? Eles são exauríveis. Não é? Avançando um pouco, não é? Nós finalizamos, então, primeira e segunda função do meio ambiente, né? Nesses 3 módulos. Nós fazemos uma observação para finalizar esse módulo terceiro, trazendo uma reflexão rápida sobre a terceira função do meio ambiente. Nós falamos de 2, não é? Então, seria a função de utilidade direta, que a gente poderia dizer, fornecer utilidade diretamente na forma de prazer estético e conforto espiritual. Quem não gosta de buscar um ambiente onde a natureza está preservada com todos os seus recursos, para fazer uma meditação, para fazer uma prece, né? Para buscar uma energia positiva, para fugir do estresse da cidade grande. Então isso faz parte, o meio ambiente tem essa função e essa função é extremamente importante. Imagina que há muitas décadas atrás era possível, né, um casal de namorado passear tranquilamente às margens do rio Paraibuna, né? Hoje isso é praticamente impossível, é o exemplo que eu dei anteriormente para vocês, porque aquele recurso está extremamente comprometido, né? Então seria o prazer de uma visão agradável, né? E os sentimentos proporcionados pelo contato com a natureza, né? Então nós enxergamos que essa terceira função do meio ambiente, ela tem uma ligação muito grande e muito importante com as funções anteriores, com a primeira e segunda. Por quê? Porque se eu extraio recursos numa quantidade maior que a capacidade de regeneração, eu vou comprometer também essa terceira função, porque eu vou degradar o ambiente e eu vou perder essa possibilidade de utilizar diretamente, né, através do prazer de uma visão agradável, através desses sentimentos proporcionados pelo contato com a natureza. Ao mesmo tempo em que, se eu faço uma disposição de resíduos no ambiente maior do que a capacidade desse ambiente assimilar esses resíduos, eu estou também comprometendo essa terceira função do meio ambiente, que é também uma função econômica, que diz respeito à nossa vida, que diz respeito a nós. Finalizando esse nosso estudo, eu preciso apresentar para vocês esse fluxo circular, que é também denominado de modelo de equilíbrio dos materiais, não é? Nós fizemos, na verdade, é uma união, não é, da primeira, segunda e terceira função em um modelo só, em um fluxo só, não é? Em um modelo circular que era o objetivo da nossa aula, que é o objetivo que tentamos construir ao longo desse momento. Vamos finalizar com esse modelo do equilíbrio de materiais. Eu quero que vocês me acompanhem, eu vou falar a letra e vocês me acompanhem. Nós temos a letra R, não é, que diz respeito a recurso, não é? Então nós já mostramos lá, recurso exaurível, a taxa de exploração, H, vai ser sempre maior que a capacidade de regeneração, Y. Não é? No recurso renovável, a taxa de exploração H, sendo maior que Y, eu vou degradar, criando uma amenidade negativa. Ainda no recurso renovável, eu tenho a taxa de exploração menor do que Y, eu crio uma amenidade positiva. Eu estou mantendo este recurso. E aí eu tenho recurso produzindo resíduo, W, eu tenho a produção produzindo resíduo, que é W, e eu tenho o consumo produzindo resíduo, que é W. Não é? Se eu faço a reciclagem desse resíduo, aqui temos a letra R, eu estou criando uma amenidade positiva, eu estou construindo a sustentabilidade. Eu tenho que dispor um pouco de resíduo no ambiente porque eu não tenho a capacidade de reciclar todo esse resíduo no momento. Então, se eu disponho esse resíduo W numa taxa menor do que a capacidade de assimilação A, eu estou criando uma amenidade positiva, estou construindo a sustentabilidade. Se eu disponho o resíduo W numa taxa maior do que a capacidade de assimilação, que é A, eu estou construindo uma amenidade negativa. Eu não estou contribuindo para a sustentabilidade, inclusive degradando a terceira função do meio ambiente, que é U, simbolizando utilidade direta. Então, esse modelo do equilíbrio dos materiais, ele é o modelo que nós buscamos construir. Sempre explorando recursos a uma taxa
menor do que a capacidade de regeneração, e dispondo resíduos no ambiente a uma taxa sempre menor do que a capacidade de assimilação. Não é? Bom, então, fazendo as nossas considerações finais, ou seja, resumindo um pouco tudo aquilo que nós falamos até aqui, nós podemos perceber o seguinte: identificamos as 3 funções econômicas do meio ambiente. Não é? Primeira função, fornecedor de recursos. Essa é uma função extremamente importante do ambiente. Não vamos esquecer nunca disso. Vamos lembrar daquela pergunta que eu fiz para vocês quando falei dessa função de fornecer recursos. Como devemos proceder para que possamos, com relação a essa primeira função do meio ambiente, para que possamos construir a sustentabilidade. Vamos lembrar que devemos sempre explorar os recursos a uma taxa menor do que a capacidade de regeneração. E ainda, lembrando que isso se aplica unicamente aos recursos renováveis, nunca aos recursos não renováveis. Não é? Como segunda função do ambiente, nós temos a capacidade de assimilar resíduos, essa função assimilador de resíduos. Novamente, convido vocês a refletirem. Vamos lembrar daquela pergunta que eu fiz, tratando de como devemos proceder para que possamos construir a sustentabilidade, tendo por base a segunda função do meio ambiente. E eu respondi para vocês que deveríamos sempre dispor no ambiente uma quantidade de resíduos sempre menor ou igual à capacidade de assimilação. Né? Porque se essa quantidade assimilada for maior, nós vamos comprometer o recurso e vamos comprometer, inclusive, a terceira função do meio ambiente. Ok? E, como terceira função do ambiente, nós temos o meio ambiente como fonte de utilidade direta. Né? Através de prazer estético, através de conforto espiritual, né? Tudo o que foi discutido para nós. E podemos, enfim, considerar essas funções como funções de suporte à vida, já que, se nós não trabalharmos com essas regrinhas de sustentação, nós vamos degradar o ambiente e vamos impedir a vida conforme nós a conhecemos no planeta. Então vamos refletir acerca disso, vamos encerrar por aqui esse nosso módulo e numa próxima oportunidade, no módulo seguinte, nós vamos voltar ainda a uma discussão sequencial a essa de economia circular. Um abraço a todos e bons estudos.